De volta para uma conversa de peso com o vereador Roger Correia. E aí, vereador Roger Correia, né? 1928 pessoas que depositaram confiança em ti. Como foi essa construção, Roger? É uma responsabilidade. Construção mesmo, de vida. Eu acho que é fruto desse trabalho, Rodrigo, né? Desde o trabalho da Associação de Moradores, o trabalho desenvolvido nas ONGs na área da criança e adolescente, depois o trabalho na área da juventude, né? Tipo, com projetos como o ProJovem, Protejo, enfim, uma série de ações que a gente culmina com essa chegada. Que a gente vai construindo ali, né? Então, uma campanha que teve muito a cara e a participação da juventude, né? Tipo, foi uma campanha conduzida por jovens. E muito nesse sentido. Muito vibrante, né? Isso aí, nesse sentido da renovação, com energia, de construir política de um jeito diferente, né? A esperança das pessoas também, né? Quando as pessoas apostam no novo, é uma demonstração de que elas têm esperança, né? De que as coisas melhorem. E quando tu carrega a esperança de 1928 pessoas, né, no teu nome, isso tem que servir como uma responsabilidade muito grande, também como uma motivação para no dia a dia tu atender a essa expectativa, né? E é isso que a gente tem buscado ao longo desses... No dia a dia tu está atendendo como essa expectativa das pessoas? Tem uma série de questões, né? A gente primeiro, nós temos ações semanais que a gente vai para os bairros, né? Tipo, a gente faz, tipo, amanhã de manhã nós vamos ter ação no bairro São Jorge, por exemplo. A gente vai na casa das pessoas. É um encontro com a base? A gente anda pelas ruas e conversa com as pessoas, né? Apresenta o que a gente tem feito, ouve das pessoas também o que elas têm trazido, busca dar encaminhamento através dos trâmites legislativos, através de pedido de providência, de indicação de lei, de projetos de lei para as demandas que a população apresenta nessas atividades. Como eu fui candidato a deputado estadual no ano passado e a gente teve uma série de roteiros que a gente fez pela cidade de campanha, a gente também desenvolve ao longo dos dias da semana visita nos lugares do comércio onde a gente passou para pedir o voto, né, para agradecer o apoio, agradecer a acolhida naquele momento e também colocar o nosso mandato à disposição, mas também é um momento onde a gente recebe demandas. Além disso, a gente participa das comissões, né, eu presido a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. O meu partido está à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia, então a gente tem trabalhado muito também nessa perspectiva de contribuir junto às ações do Ministério da Ciência e Tecnologia para financiamento de projetos e de ações e de políticas públicas nesse campo aqui no município de Novo Hamburgo. Então, a gente participa de uma série de atividades públicas também, né, onde também tem contato com a população. Então, a gente utiliza as redes sociais como uma ferramenta também cotidiana de diálogo, de conversa com a população, com os nossos eleitores. Então, não faltam mecanismos que a gente busca para ter esse diálogo. Eu sou fã do Brasil Sem Fronteiras, né? Eu sou fã desse nosso colégio Novo Hamburgo chamado Liberato. A gente vê tanta coisa. Entrevistei aqui a Raíssa. Vou receber a Raíssa no meu gabinete. Fantástico o trabalho daquela menina. Exato. E tu sabe que hoje, bom que tu tocou na situação da Raíssa, ela vai, se eu não me engano, segunda ou terça, segunda-feira, acho que ela vai no gabinete para nós conversar. Essa menina, ela é uma expoente da quanta produção científica, quanta capacidade que o Liberato é um orgulho para a nossa cidade. É um orgulho. É um orgulho para a nossa cidade. E hoje a menina, ela precisa e eu acho importante falar, não sei quando que vai ao ar o programa, mas assim, essa menina, ela... Não, foi ano passado, estamos em dezembro. Que legal. Porque ela precisa hoje de uma passagem para os Estados Unidos para participar de mais de uma atividade. Hoje está trancando nisso, né? Então a gente precisa... Às vezes faltam coisas básicas. Uma menina com essa capacidade genial, muitas vezes por condições mínimas de participar de Precisa atividade. muito pouco. A gente precisa dar muito pouco para que Mas deixa eu te falar, nós temos, além dos exemplos que tu deu, a Universidade Fevale, ela é um polo de inovação também, né? O primeiro curso de mestrado em economia criativa do Brasil é a Universidade Fevale que tem. Então, a gente tem um potencial muito grande para a ciência, para a tecnologia, para desenvolver a nossa economia a partir da ciência e tecnologia. E muitas vezes, a ciência e a tecnologia, ela pode também ser construída, ela exige muitas vezes um grande investimento, mas a gente consegue também trazer inovação a partir do processo criativo, né? E a Fevale e o Liberato são exemplos disso. Né? Parece que com um empurrãozinho a gente consegue fazer muita coisa já. Exatamente. Se a gente pudesse portar um pouquinho mais ali de fé nessas coisas, teríamos. Mas aí eu sei que o cobertor é curto, e aí eu sei que vocês são cobrados constantemente por esse cobertor curto. Tá difícil de ser político? Tá difícil. É difícil pelo seguinte, eu acho que
Primeiro, a gente tem um processo histórico mesmo, onde tu vê uma série de coisas. Eu acho que, e é uma característica minha, eu não me sinto... o meu jeito de fazer política, e como vereador, não é de andar, e respeito muito quem tem essa prática política, que não é nenhuma crítica, é uma questão de perfil, né? Tipo, eu não tenho ação de sair à noite na rua, ver quais lâmpadas que estão queimadas, né, para fazer pedido de providência sobre as lâmpadas. Não que isso seja mais ou menos importante, né? Tipo, eu também não tenho a característica de em dia de chuva e procurar bueiro entupido, né? Tipo, a minha ação política, ela sempre foi mais no sentido de buscar articular via os deputados que nós temos, via governo federal, onde a gente tem relações, políticas públicas e recursos que financiem projetos, né, com outras características, né? E aí nós tivemos vários exemplos. O Centro de Iniciação ao Esporte, que nós vamos ter no Parque do Trabalhador, uma articulação que a gente fez junto ao Ministério do Esporte. A própria Praça da Juventude, que nós temos no bairro Santo Afonso, uma ação que a gente construiu junto ao Ministério do Esporte, que na época o nosso partido dirigia. Nós articulamos agora 250 mil para 8 câmeras de vídeo monitoramento que vão ajudar no cercamento eletrônico aqui da cidade. Então nós conseguimos R$800 mil em emendas parlamentares, do Assis e da Manuela ano passado, para desenvolver projetos na área da cultura, do esporte e da saúde aqui em Novo Hamburgo. Então, é mais a características de ação política minha, né? E sem nenhum demérito a outra ação. E tem uma expectativa, muitas vezes, da população, que é causada, até talvez pela prática política, do toma lá da cá, né? Tipo, o vereador que resolve o meu problema imediato ou o meu problema individual, né, que deu um jeitinho para mim, né? Então, nesse sentido, também é difícil fazer política. Vereador Roger, porque a dor do povo é muito particular, né? Cada um com a sua dor. Sim. E é natural que alguém que chegue muito pertinho de mim e resolva o meu problema, claro, seja endeusado, seja reverenciado. Não acho que seja certo, mas acho natural para quem tem tão pouco, né, Roger? E mudar isso parece um trabalho hercúleo, né? É um processo, né? Porque como que tu transforma essa situação, um pouco a questão, né? Eu acho que, porque daí tu cria uma prática política paternalista também, né? Como nós temos. Né? Então é um sistema viciado, então muitas vezes nesse sentido é frustrante. A gente vai reproduzindo práticas que elas não ajudam para que a sociedade avance, né? A gente precisa que de fato se resolva, que se busque resolver os problemas imediatos, mas também junto a isso, aí são duas ações, né? Como que tu consegue ter uma ação política que resolva os problemas mais imediatos da população, né? Tipo, não é legal ter água entrando na casa das pessoas, isso tem que ser resolvido, né? Não é ruim, não é legal uma rua escura, tem que ter iluminação, isso é o básico, mas a ação política, ela não deve se resumir a isso, né? Como que a gente constrói ações políticas mais amplas. É muito pouco dar nome de rua num mandato parlamentar? Eu acho que pode ser uma das ações, né? Mas eu acho que se for só isso, é pouco sim. É pouco sim. Acho que as pessoas devem ter direito a ter um nome na sua rua, né? Contudo, isso é reduzir o papel do parlamento. Quando o parlamento, esse é um desafio, como que tu fortalece o parlamento também. A gente tem um exemplo, qual é o método quando a democracia ela se reduz, qual é a receita, o primeiro ato nos momentos de castração da democracia, tu acabar com os parlamentos, né? Nos períodos de ditadura foi isso que aconteceu. Tu depõe os deputados, né? Tu acaba com o parlamento. Então, fortalecer o papel do legislativo está intrinsecamente ligado com o fortalecimento da democracia, né? Então, tipo, um parlamento que só dê nome de rua, por exemplo, é um parlamento fraco. Se o parlamento é fraco, a democracia está fragilizada. E os partidos estão fragilizados igualmente? A política passa por um processo de criminalização, né? E os políticos são grandes responsáveis por isso. Mas também a falta de informação também é responsável. Toda generalização ela é burra. Quando tu pega e fala que político não presta, tu está cometendo um erro, assim como se eu falar que mecânico não presta, que advogado não presta, que jornalista não presta, né? Eu tenho pessoas, o caráter da pessoa não se dá pelo lugar que ela está, se dá pela sua construção, né, individual, pela sua construção social. Então, não dá para nós cair nessa lógica, e daí muitas vezes se constrói essa opinião no senso comum de que a política é uma podridão e que todo político não presta. Porque quando tu entra nessa lógica, tanto faz, aí eu vendo meu voto e troco ele por qualquer coisa. Porque se nenhum presta mesmo, quem me der R$50 eu estou votando, né? Então, se constrói muito esse entendimento, essa percepção na população, o que não ajuda para que as coisas melhorem, bem pelo contrário, perpetua a prática política mais nefasta, esse tipo de A gente tem um parlamento muito jovem no Novo Hamburgo, né?
Foi a Câmara mais jovem, uma renovação ampla, como muito tempo não se via, e pessoas muito jovens aqui. Essa Câmara está amadurecendo? É porque a gente teve uma O Câmara... debate está amadurecendo? Mas, sinceramente, não sei, Rodrigo. Eu acho que a Câmara... Eu não espero que fale mal dos teus colegas, não, ela não faria isso. Sim, não, ela teve uma renovação, né, do ponto de vista até etário, mas ela também mescla na composição alguns políticos com uma trajetória maior também, né? Então, tipo, ela tem esse equilíbrio nesse sentido. É claro que o que ela teve de mais novo, mais do que relacionado à idade, é o fato de que grande parte dos vereadores nunca tinham sido parlamentar, né? Nunca tinham sido vereadores, né? Então, nesse sentido, ela era jovem e renovada. Eu não sei se... me falta referência em comparação às outras composições da Câmara, né? Eu nunca acompanhei cotidianamente a formatação das outras legislaturas da Câmara de Vereadores. Então, me falta, na verdade, ter acompanhado, né? Ter vivenciado as outras composições para ter uma opinião a respeito disso. E como é que está o diálogo com a Prefeitura? O diálogo existe, né? Nós temos um interlocutor por parte do Executivo que acompanha, inclusive agora está no processo de transição, né? Há pouco tempo o diretor de Relações Institucionais, essa semana, ele assumiu a Secretaria-Geral de Governo, que era o Gilney. Então a gente espera que o governo indique uma outra pessoa que faça essa interlocução cotidianamente com a Casa Legislativa, né? Com a base do governo. Tem sido difícil para ti ser situação? Creio que não, são papéis diferentes, né? A gente já falava, como nós falávamos sobre a democracia, né? Tipo, a oposição tem sua função, né? Muitas vezes o papel da oposição é apontar, é fazer a crítica. Já o nosso papel enquanto base é fazer... Mas é muito fácil ser crítico, né? Sim, porque os problemas eles são latentes, né? Os problemas eles batem na nossa porta, como tu falava até pouco. Então, tipo, os problemas eles são a nossa ação, ela sempre é insuficiente diante de todos os problemas que a gente tem. E isso independe de força política. Sempre é insuficiente diante de tantos problemas. Ela isso é histórico, né? É um processo histórico. E aí, tipo, não é o governo que está agora, né? Tipo, 30. isso tem a ver com a formação do Brasil desde o Império, não que a gente não tenha que buscar transformar. Não que a gente precisa aceitar o que nós temos que buscar transformar isso. Mas enquanto base, eu acho que nós temos duas coisas. Primeiro, de ter, pelo esse vínculo de governo e por participar do governo, de buscar solucionar as questões. Daí eu acho que nós temos dois desafios, e aí são todos o poder público no geral, que é buscar eficiência e inovação na sua ação, né? Hoje é ineficiente, é moroso, é demorado, a ação do poder público é demorada, então tem que buscar mecanismos que deem mais eficiência e buscar inovar também na ação. Acho que seriam duas diretrizes assim, que a gente conseguiria avançar na prestação de serviço público para a população. Mas agora, enquanto ser base, eu acho que a base ela tem o compromisso e um potencial maior de ajudar objetivamente para que as coisas mudem, né? Porque não é um espaço distante da execução, que só faz a crítica, como é o papel da oposição, né? Que faz a crítica, não vou usar o só porque parece que minimiza, mas que faz a crítica, o papel da oposição é fazer a crítica, o papel da base que compõe o governo é com seus agentes políticos buscar solucionar os problemas e também fazer um debate propositivo, né? Na busca de soluções. Então são papéis diferentes, mas ambos são importantes. Me choca demais, Roger, quando eu vejo alguém ir para o Facebook e dizer porque aquela presidente vadia, entre outros termos, independente de tu gostar ou não, de tu ter votado ou não, nós deveríamos ficar perplexos com esse tipo de despudor que a gente vive, sem qualquer hipocrisia aqui. Eu acho que todos nós falamos palavrão no dia a dia e tal. Agora, como é que o meu filho que assiste essa cena vai amanhã conseguir entender política, gostar de política ou querer ocupar um espaço que as pessoas de bem deveriam estar ocupando? Não é? Eu acho é uma falta de respeito muitas vezes com... A eleição aconteceu, tivemos um resultado da eleição. O próprio Fernando Henrique Cardoso declarou sobre esse tema, né, do impeachment e tal. O que ele falava? Ele disse, olha, não se pede impeachment à base de especulação, né? Tem que ter fatos concretos. Teve uma eleição, a nossa democracia ela ainda está amadurecendo, talvez seja um resquício da infantilidade ainda da nossa, enquanto sociedade, da nossa democracia, uma democracia ainda infantil, né? Nós temos o que faz 20 anos que nós temos eleições diretas, né? Então é muito recente ainda e eu acho que a intolerância ela não contribui para o fortalecimento da democracia. Falas de qualquer tipo, seja homofóbicas, sejam machistas, né? De qualquer tipo de preconceito que muitas vezes é verbalizado, como a citação que tu fez aqui, elas não contribuem, né, para melhorar a nossa sociedade. Eu posso me sentir agredido
e preocupado com esse tipo de fala, então? Eu acho que sim, porque a raiva, o ódio não constrói nada, né? Acho que a gente tem que construir as coisas respeitando as opiniões, a diversidade. A diversidade é riqueza, Rodrigo, acho que é isso. Tu nunca tem que te ofender ou te chatear com a opinião alheia, né? Tu tem que respeitar e entender que cada um de nós é singular, que as nossas opiniões são diferentes e que essa composição da diversidade, ela constrói uma sociedade mais rica. Então, qualquer tipo de intolerância, de atitude raivosa que gere ódio, ela não é boa, não. O vereador Roger, no passado, foi candidato a deputado, bateu na trave. Mais o que? Mais 4 mil votos? 4 mil votos, faltaram 4 mil. É a primeira eleição deste âmbito, né? Meu primeiro mandato como vereador, concorri a deputado estadual num cenário onde a Manuela, que mais uma vez foi a deputada mais votada do estado, concorreu a deputada estadual também, onde nosso partido tinha como objetivo ampliar a sua bancada. Eu creio que nós tivemos um ótimo resultado aqui. Eu fui o 4º candidato mais votado do município, sendo que os 3 candidatos que ficaram à minha frente são de partidos muito mais consolidados. Tem uma trajetória política muito maior do que a minha, né, de visibilidade. Tipo, um deles já foi vice-prefeito, já foi 3 vezes vereador, o outro era deputado estadual em exercício de mandato, o outro já foi prefeito de Novo Hamburgo e deputado federal. Né, e eu, no meu primeiro mandato, num partido pequeno, concorri e fui o 4º mais votado. Então, acho que foi uma bela campanha, né, que a gente saiu fortalecido desse processo. E deu um gostinho de quero mais? Cara, tu sabe que uma campanha não é fácil. Dá um frio na barriga toda vez que tu pensa em campanha. Porque é o seguinte, é 16 horas de trabalho por dia, é a exposição da tua vida 24 horas por dia, né? Porque ninguém separa se eu estou passeando de bicicleta com meu filho, eu sou o candidato, eu sou o vereador, né? Então essa é uma coisa da política que é um pouco invasiva, né? Na tua vida pessoal, ela não se dissocia da tua ação política. Isso é algo que exige 24 horas por dia de ti, bastante diferente no trabalho, né? Se eu sou um empresário, se eu sou um advogado, eu tô trabalhando na minha carga horária, se eu sou um trabalhador da indústria, eu estou trabalhando minhas 8 horas por dia, né? E pronto. Já na política ela é isso, né? Tu tem essa exigência. Então, esse é o lado negativo. Mas, nós caminhamos até aqui, né? Então também não dá para dizer que está cansado. Acho que não seria justo com todas as pessoas que estiveram no entorno, né, pegar e cansar. Então a gente está aí na luta e não vamos parar. Grande prazer conversar contigo. Prazer todo meu. Sucesso sempre no teu trabalho, na tua construção. Obrigado, Rodrigo. Hoje, numa conversa de peso com o vereador Roger Corrêa. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.